do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia aí comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nos é concedida de estar aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor, pregar a sua palavra, louvar a Deus pela vida da irmã Tânia, né, que nos fez o convite. Que Deus possa abençoar a sua vida, ao pastor da igreja, que Deus possa abençoar também a sua vida de uma forma poderosa. Louvado seja Deus. Minha esposa me acompanha aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós congregamos ali no Ministério Pentecostal, clamando pelo Altíssimo, na expansão do CTO. O meu pastor é o Bispo Hugo e a pastora Poliana. E eu trago um abraço deles à igreja. Amém? Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 26, nós vamos ler o versículo 12. Glória a Deus. Nós estamos aqui projetando, não é isso? E o Senhor me deu essa palavra e eu quero compartilhar ao teu coração. Gênesis capítulo 26, o versículo 12. Louvado seja Deus. Esperar todo mundo achar, para nós fazermos a leitura juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 26, versículo 12. Vamos ler. Diz assim a palavra. Louvado seja Deus. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Só até aí. Louvado seja Deus. Pode sentar. Irmãos, o livro de Gênesis, ele é o livro que conta a origem de todas as coisas, e é o livro que vai registrar a história do nosso patriarca Abraão. E todos nós sabemos bem a história de Abraão, quando Deus manda Abraão sair da casa de seu pai, e Deus faz promessas a Abraão. E uma das promessas que Deus faz a Abraão é que Abraão seria um pai de multidões. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, e a promessa não cumpre. A Bíblia diz que Abraão está com 99 anos, a sua esposa com quase também 99, esperando ainda na promessa. Abraão esperando, mas Sara já nem acreditando mais na promessa. A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor aparecem a eles e mais uma vez traz ali, falando sobre aquela promessa de que Abraão seria um pai de multidões. E talvez a gente olhe para a situação e vê um homem de 100 anos, uma mulher também quase 100 anos, como é que vai acontecer, né, de eles gerarem, ter um filho? Só que Deus, ele vai contra tudo aquilo que o homem pensa, o que o homem imagina. Quando o homem pensa algo, Deus, ele pensa diferente. Quando o homem determina algo, Deus determina algo diferente. Porque a palavra de Deus vai dizer que a última palavra, ela vem da boca do Senhor. E quando nem menos Sara acreditava, Deus cumpre a promessa. E Sara vai gerar e vai colocar o nome do seu filho de Isaque, que significa riso, alegria. Porque aquela criança trouxe alegria, trouxe riso, trouxe gozo ao coração de Sara, que talvez estava um coração angustiado pelos anos que estavam se passando e nada da promessa se cumprir. Mas quando a promessa se cumpre,
Deus traz ao coração dela alegria. Deus traz ao coração dela gozo. E aí, irmãos, a Bíblia vai registrando os acontecimentos. E aí Isaac vai ali crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E Isaac se torna um grande homem, muito rico, cheio de possessão. E a Bíblia vai dizer que certa feita, aqui no capítulo 26, houve uma grande fome sobre a terra. E tendo esta grande fome, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac vai sair da sua cidade. E aí Deus vai aparecer a Isaac e vai dizer, Isaac, não desça para o Egito, mas vai para Gerar, porque ali eu te abençoarei. O Egito, naquele momento, irmãos, era o melhor lugar que alguém poderia ir no momento de seca, no momento de fome. Porque o Egito era uma potência. O Egito era uma cidade muito rica. Então, com certeza, se a terra estava em fome, no Egito, com certeza tinha mantimento. Mas a ordem de Deus para Isaac é, Isaac, tu não vai descer para o Egito, mas tu vai para a terra de Gerar. Só que a terra de Gerar, irmãos, era a terra de inimigo. Porque a terra de Gerar era a terra dos filisteus. E filisteus sempre foi arquirrival do povo de Deus. Filisteu sempre foi a nação que mais pelejou, que mais guerreou contra o povo de Deus. E a ordem de Deus é, vai para Gerar, cidade dos filisteus. Em nenhum momento, irmãos, a gente vai ver dentro desse capítulo Isaac questionando o que Deus está dizendo para ele. Em nenhum momento a gente vai ver Isaac dizendo, mas Deus, como é que eu vou descer para a terra onde estão os inimigos do seu povo? Pelo contrário, quando Deus fala, Isaac logo de prontidão vai obedecer à voz de Deus. E se a sua vontade era descer ao Egito, ele vai ouvir a voz de Deus que está mandando ele descer até a cidade de Gerar. A primeira coisa que nós observamos aqui na vida de Isaac é a obediência. Porque ele obedeceu à voz de Deus. Quando talvez o seu coração estava querendo ir para um outro lado, ele preferiu obedecer à ordenança e à vontade de Deus. Nós observamos isso na vida de Isaac, essa virtude na vida de Isaac. E nós que somos, irmãos, cristãos, servos de Deus, nós temos que ter essa virtude em nós. Nós temos que ter, irmãos, a obediência a Deus no nosso coração. Porque muitas das vezes nós falamos assim, eu sirvo a Deus, mas nós queremos andar conforme a nossa vontade. Nós falamos, eu sirvo ao Senhor, mas nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Mas nós aprendemos aqui com Isaac que a vontade de Deus é quem deve prevalecer na nossa vida. É a vontade de Deus, irmãos, que deve prevalecer. Porque muitas das vezes a vontade de Deus vai ser contrária à tua vontade. Porque às vezes você vai querer ir por um caminho e Deus vai dizer, não é este caminho que eu quero que você trilhe. Às vezes você vai querer fazer uma coisa e Deus vai querer que você faça outra. E você tem que obedecer à voz de Deus. Você tem que estar obediente àquilo que Deus lhe fala. Isaac, sem questionar, sem perguntar nada, ele simplesmente vai até a terra de Gerar. E a Bíblia diz que lá naquela cidade ele chega, ele vai habitar naquela cidade. Ele é recebido naquela cidade pelo rei daquela cidade. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele fez promessas a Isaac. Porque Isaac, primeiro, ele obedeceu à voz de Deus. E depois que ele obedeceu, Deus fez promessas. E as promessas que Deus fez para Isaac foram duas promessas. A primeira promessa que Deus faz para Isaac é a promessa de proteção. Era Deus dizendo para Isaac, Isaac, eu estou te mandando ir para uma terra de inimigo, uma terra desconhecida, mas pode ir, Isaac, porque lá ninguém vai te tocar. A segunda promessa que Deus faz para Isaac é uma promessa de prosperidade. É a promessa de que Deus iria abençoá-lo naquela cidade,
de que Deus iria fazê-lo prosperar naquela cidade, de que Deus ia fazer ele ser bem-sucedido e abençoado naquela cidade, aonde Deus estava mandando ele ir. E nós vamos observar no capítulo 26, o decorrer da história, quando Isaac chega na cidade, Deus lhe faz essas promessas. Isaac agora, irmãos, temendo aos habitantes daquela cidade, ele vai mentir. E ele vai dizer que a sua esposa era sua irmã. Porque Isaac temeu, Isaac ficou com medo de estar ali no meio de inimigos. E talvez eles quererem fazer alguma coisa ali contra ele, porque a sua esposa era uma mulher muito formosa e bonita. E ele vai mentir dizendo que ela era sua irmã. Só que o rei da cidade, o rei Abimeleque, ele vai descobrir que aquela mulher não era irmã, mas que era esposa de Isaac. E ele vai ficar ali indignado com aquela situação. Mas aqui se cumpre a primeira promessa, que era a promessa de proteção. Porque a Bíblia vai dizer que depois que o rei descobre que aquela mulher era esposa de Isaac, a Bíblia vai dizer que ele vai baixar uma ordem, um decreto dentro da cidade. E o decreto que ele baixa naquela cidade era o seguinte: que ninguém dentro daquela cidade tocasse em Isaac. Que ninguém dentro daquela cidade colocasse a mão sobre Isaac, sobre a sua família. A primeira promessa está se cumprindo na vida de Isaac. Deus, ele cria um decreto, irmãos, para que ninguém tocasse em Isaac. E nós entendemos aqui, irmãos, que quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, quando nós estamos em obediência diante do Senhor, irmãos, aonde nós chegarmos, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Aonde nós entrarmos, irmãos, seja onde for, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, irmãos. Nós andamos no mundo aonde a irmã disse aqui, jaz o maligno, mas o cristão anda neste mundo com a certeza que se o diabo quiser tocar, se o diabo quiser matar, o diabo não tem ali, irmãos, não tem o trabalho de tocar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus guarda os seus, Deus protege os seus. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, o diabo não te toca porque o Senhor te guarda. Satanás não toca na tua casa porque o Senhor te guarda. O diabo não toca na tua família porque o Senhor está te guardando. O decreto é baixado, o decreto diz: ninguém toca em Isaac e na sua família. É por isso, irmãos, que muitas vezes o diabo já se levantou e o diabo já disse: vou destruir. O diabo já disse: vou destruir a família. Mas todas as vezes que o diabo se levantou para trazer destruição, o nosso Deus se levantou para trazer livramento sobre a sua vida. E nós estamos de pé, é por conta do cuidado e do zelo do Senhor. O salmista vai compor o salmo e vai dizer assim: se não fosse o Senhor, diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. Mas sabe por que ainda o diabo não te destruiu? Porque a função dele é essa: matar, roubar e destruir. Mas sabe por que ainda isso não aconteceu? É porque o Senhor está acampado ao teu redor. E o Senhor está te guardando, o Senhor está te livrando, o Senhor está te protegendo. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E Satanás não pode tocar, Satanás não pode destruir, porque o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando e o Senhor está nos protegendo. E a primeira promessa se cumpre: proteção. E naquela cidade ninguém tocou em Isaac. Era cidade de inimigo.
Era cidade estranha para Isaac, mas enquanto ele esteve naquela cidade, ninguém tocou na sua casa, na sua família. E a segunda promessa que Deus faz é a promessa de prosperidade. O versículo 12 que nós lemos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac, naquele mesmo ano que ele chegou naquela cidade, ele plantou. E a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou naquela terra. A Bíblia diz que Deus engrandeceu Isaac de uma forma tão grande, que dentro de um ano, ele ficou mais rico do que todos aqueles que já estavam naquela cidade há muito tempo. Isaac plantou, e conforme Isaac plantava, Deus trazia crescimento sobre a vida de Isaac. Nós estamos num projetando, irmãos. E nós temos que entender que se nós não plantarmos, nós não iremos colher. E nós temos também que ter a ciência de que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos obediência, nós iremos colher bênçãos da parte de Deus. Mas se nós plantarmos desobediência, nós iremos colher provação. Isaac plantando obediência, ele colheu proteção e prosperidade da parte de Deus. E ele plantou e colheu 100 vezes mais daquilo que ele havia plantado naquela cidade. A Bíblia diz que Deus honrou tanto Isaac, irmãos, que os habitantes daquela cidade olhavam para as riquezas, para as possessões de Isaac e invejavam ele. Porque, irmãos, aquele que está debaixo da palavra do Senhor, aonde ele coloca a mão, ele prospera. Aquele que está debaixo da palavra do Senhor, irmãos, aonde ele chega, irmãos, Deus vai fazer ele prosperar. Mesmo que seja uma terra estranha, mesmo que seja um lugar ruim, talvez na ótica humana, mas aquele que está debaixo da palavra do Senhor, ele pode chegar no deserto, mas o deserto dele vai florescer, porque ele está debaixo da palavra do Senhor. Talvez você entrou aqui neste ano, você entrou aqui nesta igreja, você entrou no ano de 2020, e talvez você esteja passando por um deserto, mas eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Mesmo que você esteja sobre o deserto, você vai prosperar no meio do deserto. Mesmo que você esteja passando por prova, por luta, por situações adversas, não temas, somente confia, porque no meio do teu deserto Deus vai trazer manancial, no meio do teu deserto Deus vai trazer bênção. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Deus peregrinou no deserto, mas o povo peregrinava e Deus trazia comida para o povo. O povo tinha sede, Deus trazia ali pão para o povo, Deus trazia codorniz para o povo tinha ali frio, e Deus mandava uma coluna de fogo para o povo sentia calor no deserto, mas Deus trazia uma coluna de nuvem. Sabe o que é isso, irmãos? É cuidado de Deus para aquele que está debaixo da sua palavra. Ei, Deus cuida daquele que anda debaixo da sua palavra. E se você tem andado em obediência e retidão à palavra do Senhor, só descansa, porque quem cuida de você é Ele. Nós, irmãos, a nossa natureza humana, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, procurando isso, procurando aquilo. E a gente se esquece, irmãos, que Deus é quem supre as nossas necessidades. Isaac foi prova total disso, irmãos. Numa terra estranha, ele planta e Deus faz ele colher 100 vezes mais daquilo que ele plantou.
Imagine isso, irmãos. Você plantar uma só semente. E de uma semente você colher 100 frutos. Porque quem planta uma semente espera colher só o essencial daquela semente. Mas Isaac plantou uma. E de uma ele colheu 100. E eu quero liberar aqui uma palavra para a tua vida. A semente que você está plantando neste projetando. Talvez para as pessoas possa ser uma semente insignificante. Mas eu quero profetizar que a semente que você está plantando, você vai colher 100 vezes mais daquilo que você está plantando. Você vai colher 100 vezes mais daquilo que você está plantando na presença do Senhor, irmãos. Ei, nós temos que olhar além. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor já nos deu visão de águia. E muitas das vezes a gente está caminhando, olhando para baixo, e Deus está dizendo para nós, olha para o alto. Tenha a visão elevada. Observe, procure galgar coisas maiores para a sua vida. Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Entenda uma coisa, irmãos. Ninguém vai ver as tuas noites de choro. Ninguém vai ver o teu esforço. Ninguém vai estar lá quando você acordar de madrugada. Mas todo mundo vai criticar quando você estiver com a tua bênção na mão. Ninguém vai querer, irmão, segurar às vezes na tua mão e falar, vou caminhar contigo. Mas quando Deus fazer chegar nas tuas mãos o que tu plantou, alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como é que ele conseguiu isso? Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como é que ele conseguiu e eu não? E assim foram os pastores dessa cidade. Eles olharam para Isaac e falaram, mas como assim? Ele chegou ontem, praticamente, e já está mais rico do que nós que já estamos aqui há muito tempo. Mas é porque Isaac estava debaixo da palavra do Senhor. Isaac estava debaixo da obediência. E por mais, irmãos, que surjam essas pessoas que digam, que questionam e que digam por que Deus fez isso na vida dele e não fez na minha. Por mais que surjam essas pessoas que invejem aquilo que Deus te entregou, irmãos. Essas pessoas, por mais que invejam, que critiquem, terão que ver a honra de Deus chegar sobre a tua vida e a tua história. Porque foi assim na vida de Isaac, irmãos. E talvez você está aqui nessa noite. E talvez alguém está olhando para você. E está pensando dessa forma. Talvez você está projetando algo. E alguém está olhando e está dizendo, mas você não vai conseguir isso que você está projetando. Talvez até o próprio diabo está olhando para você e está dizendo, mas você não vai conseguir isso. Mas eu quero dizer para você, ei, se você está debaixo da promessa, se você está debaixo da palavra, se levante quem quiser se levantar, inveje quem quiser que inveje, levante o diabo que for, irmãos, mas não para, porque Deus vai fazer você colher 100 vezes mais daquilo que você está plantando na presença do Senhor. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que depois disso, o rei da cidade vai chegar até Isaac e vai dizer, ó Isaac, tu tá muito grande, tu cresceu demais, tu tá muito rico. E nós já estamos vendo o ponto de você tomar o que nós temos, porque tu tá crescendo muito na terra. E a Bíblia diz que ele manda Isaac embora da cidade. Só que Isaac não vai precisamente embora da cidade, ele vai para o vale, que era a parte mais inferior da cidade.
Era a parte aonde se plantava e não colhia. Se plantava e não nascia. Era a parte aonde não tinha ali muita coisa atrativa. E ele vai para o vale. Saindo expulso da cidade, ele vai para o vale de Gerar. E quando fala de vale, irmãos, a gente logo fica com o pé atrás, né? Porque quem é que quer passar por vale? Mas como a irmã disse aqui no Salmo 23, né? O salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. E tem muita gente que não gosta, né? Que tem medo de passar por vale. Mas eu quero dizer para você, irmãos, talvez você não quer passar pelo vale, mas você vai passar pelo vale. Eu quero dizer, irmãos, talvez você não quer passar pela luta, mas você vai passar pela luta. Talvez você não quer passar pelo um dia ruim, mas você vai passar pelo dia ruim. Porque o dia ruim, o vale, são partes do processo para se chegar até a promessa. O vale faz parte para você chegar, para nós chegarmos no local aonde nós iremos cantar. E Isaac desce para o vale, irmãos. E talvez os pastores de Gerar olhou para Isaac e falou assim: agora eu quero ver. Está no vale. E eu quero ver se lá no vale ele vai colher 100 vezes mais do que ele plantou. Talvez os pastores Isaac os pastores de Gerar olharem e disseram isso. Mas eles esqueceram que Isaac ainda estava debaixo da palavra do Senhor. E quando Isaac chegou no vale, irmãos, a Bíblia diz que ele cava poços. E os poços que ele cava vão ser poços de abundante água. Olha só, Isaac está no vale, mas lá no vale ele vai cavar poço. E os poços vão ser poços abundantes em água. E aí, irmãos, a Bíblia diz que os pastores de Isaac começam a cavar poços. E eles cavam o primeiro poço. E a Bíblia vai dizer que os pastores de Gerar vêm e falam assim: opa, Isaac, esse poço aí que você cavou é nosso. Mas não foi Isaac que cavou? Como é que o poço era deles? E eles disseram: esse poço aí é nosso, Isaac. E a Bíblia vai dizer que Isaac coloca o nome daquele poço de Ezeque. A tradução de Ezeque é inimizade. Isaac vai colocar o nome daquele poço de Ezeque. Era Isaac dizendo, era como se Isaac estivesse dizendo assim: eu abri o primeiro poço, mas surgiu inimizade contra mim. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando vem aqueles pastores, Isaac abre mão daquele poço. E lá na frente ele vai cavar outro poço. E quando ele cava o outro poço, ele vai colocar o nome de Sitna. A tradução de Sitna é contenda. E mais uma vez Isaac vai abrir mão daquele poço. E mais lá na frente Isaac vai cavar outro poço. E vai colocar o nome daquele poço de Reobote. O significado de Reobote é crescimento. E sabe o que nós entendemos com toda essa situação? Isaac cavou o primeiro poço e veio inimizade. Cavou o segundo poço e veio contenda. Mas quando ele cavou o primeiro poço, ele abriu mão da contenda. Ele abriu mão da inimizade. E quando ele cavou o terceiro poço, chegou crescimento. Eu vou trazer aqui para você entender melhor. O que Isaac fez? Ele abriu mão de uma contenda. Ele abriu mão de uma inimizade. E por abrir mão de uma contenda, por abrir mão de uma inimizade, lá na frente Deus trouxe crescimento para a vida de Isaac. Porque na caminhada do cristão, irmãos, vai surgir isso, irmãos. Contenda, vai surgir inimizade. O cristão vai ter que passar por vale. Vai se levantar aqueles que vão querer contender contra a tua vida.
Vai se levantar aqueles que vão querer ser teu inimigo. Vai aparecer aquelas situações que alguém vai querer causar contenda com você. Mas aprendemos com Isaac. Quando surgir a contenda, quando surgir a inimizade, nós temos que fazer o que Isaac fez. Abrir mão. Porque muita gente, irmão, está perecendo por quê? Porque quando vem a contenda, quando vem a inimizade, ele quer rebater. Quando surge aquela contenda, ele quer se justificar. Mas nós temos que aprender com Isaac. Vai vir a contenda, vai vir a inimizade, mas nós temos que fugir da contenda. Nós temos que fugir da inimizade. A Bíblia vai dizer que nós temos que fugir da aparência do mal. Mas nós temos que entender, irmãos, que a contenda e a inimizade também faz parte do processo de crescimento de Deus na nossa vida. Porque só depois Isaac vai cavar outro poço e ele vai colocar o nome de crescimento. Por quê? Porque depois os pastores de Gerar não contenderam mais com ele. E sabe o que Deus nos diz aqui dentro dessa palavra? Quer crescer? Quer ser grande? Quer prosperar? Mas tem que passar primeiro pela contenda, tem que passar pela inimizade, tem que passar pelo vale, porque só depois do vale, só depois da contenda, só depois da inimizade é que tem crescimento de Deus na nossa vida. Faz parte, irmãos, da nossa caminhada. Isso, contenda, inimizade, vale. Mas aquele que perseverar até o final, a Bíblia diz que esse herdará a coroa. Aquele que for até o final, abrindo mão de contenda, abrindo mão de inimizade, lá na frente Deus tem crescimento para a vida dele. E eu quero dizer para você que nessa noite, irmãos, o ano de 2020 é um ano que Deus quer trazer crescimento para a tua vida. Mas entenda, você vai ter que passar por esses processos. Vale, contenda, inimizade. Até chegar ao crescimento você vai ter que chorar. Até chegar ao crescimento, irmãos, os teus pés vai doer. Até chegar ao crescimento, vai ter aqueles dias que você vai chorar e ninguém vai ver. Vai ter aqueles dias que você vai procurar alguém para te estender a mão e ninguém vai estar lá. Mas tudo isso faz parte para Deus trazer crescimento sobre a tua vida. Tudo isso faz parte do processo para se alcançar a promessa. Muitas das vezes nós queremos chegar a lugares altos. Nós queremos ter bênçãos assim tão grandes. Mas nós não queremos passar pelo processo para chegar até lá. Deus deu sonho a José, 2 sonhos, de que ele iria governar sobre a sua família. E Deus já estava trazendo ali o prenúncio para Josué que ele seria um homem bem-sucedido. Só que antes, irmãos, de José se tornar governador no Egito, José foi lançado dentro de uma cisterna pelos próprios irmãos. José foi vendido. José sofreu um falso testemunho porque a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar vai querer se deitar com ele, ele vai fugir e ela vai levantar um mau testemunho contra ele dizendo que ele queria se deitar com ela, mas tudo mentira. Mas quem quer crescer tem que passar por acusação. E aí ele foi preso, vai para o cárcere.
E José passou pela cisterna. José passou pela escravidão. José passou pelo cárcere, pela cadeia. José passou pela acusação, para depois de tudo isso, ele se tornar governador sobre o Egito. Infelizmente nós queremos crescer e nós não queremos sofrer as dores do crescimento. E para crescer o cristão ele sofre. Para crescer dói. Para crescer a gente chora, irmãos. E talvez o ano de 2020 seja um ano que Deus quer trazer crescimento na tua vida. Mas deixa eu te dizer, irmãos, passa pelo processo. Passa pelo processo do crescimento. Passa pelo processo da dor. Porque aí depois você vai, quando Deus trouxer crescimento, você vai se alegrar. E você vai olhar para tudo aquilo que você deixou lá atrás, tudo aquilo que você passou lá atrás, e você vai glorificar o nome do Senhor. Deus vai colocar um novo cântico nos teus lábios. E se no processo você chorou, se no processo você pranteou, quando chegar a bênção, quando chegar a promessa, prepara o cântico de vitória, porque Deus vai trazer alegria ao teu coração. Salmo de número 126. O salmista vai dizer que aqueles que plantaram, que levaram a semente, andando e chorando, voltarão sem dúvidas, com alegria. Era o salmista dizendo o seguinte: a gente plantou debaixo de lágrima, a gente projetou debaixo de sofrimento, mas quando chegou a colheita, Deus colocou alegria nos nossos lábios, na nossa face, e nós estamos alegres. E o processo é esse, irmãos. Vamos chorar, mas no final de conta, nós iremos nos alegrar. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite passando pelo processo e talvez querendo abrir mão. Não abra mão do processo. Não abra mão daquilo que Deus tem permitido você, tem submetido você passar. Passe pelo vale, passe pela prova, passe pela luta. Mas passe com a certeza de que Deus está contigo. E no final Deus tem crescimento para a tua história. No final Deus te trará crescimento. Mas nós temos que passar pelo processo. E nós entendemos isso com Isaac. Ele passou por contenda, por inimizade e por vale. E depois ele cresceu. E a Bíblia vai dizer que depois que ele cresce, depois que ele cava aquele último poço, que significou para a vida dele crescimento, a Bíblia vai dizer que ele vai para a cidade de Berseba, próximo de Gerar. E lá na cidade de Berseba a Bíblia vai dizer que o rei de Gerar, ele ouvindo a fama de Isaac, ele vai até onde Isaac está e agora vai reconhecer que Deus era Deus de verdade na vida de Isaac. O mesmo rei que mandou ele embora da cidade é o mesmo rei que vai ir até aonde Isaac está e vai dizer assim: Isaac, agora eu reconheço que Deus é Deus na tua vida e na tua história. E Deus está dizendo para você: alguém vai reconhecer que o Deus que tu serve é Deus de verdade. Talvez alguém está olhando e está dizendo: mas será? Porque talvez alguém está olhando para você e está dizendo:
Ele está todo dia lá na igreja. Ele está todo dia lá, mas nada acontece. Mas esses que desacreditam no Deus que você serve, esses que desacreditam naquilo que Deus tem na tua vida, vão reconhecer o que Deus tem na tua história, na tua vida. Vão reconhecer que Deus foi Ele quem te fez a promessa. E se foi Ele que te fez a promessa, alguém vai ter que reconhecer e vai dizer: realmente Deus é Deus na vida dele. Realmente Deus é Deus sobre a vida dela. Você toma posse dessa palavra? Quer crescer? Mas passe pelo processo. Quer prosperar? Passe pelo processo. Porque só depois nós cresceremos e nós chegaremos aonde o Senhor tem preparado para nós.